Seja bem-vindo ao canal Trechos em Cena. Hoje traremos o filme Godzilla vs Kong, Novo Império. Já se inscreva no canal para não perder nada. Aviso de spoilers a seguir. O filme começa na Terra Oca, onde vemos Kong fugindo dos cães de guerra, liderando-os para uma armadilha que ele criou. Os cães de guerra restantes saíram quando perceberam que não havia como vencer Kong. Depois disso, Kong descansou quando ouviu um rugido alto em algum lugar. Ele seguiu ansiosamente na direção de onde o som do rugido vinha, mas ficou completamente decepcionado quando percebeu que era apenas um sapo-papagaio. Enquanto isso, na superfície da Terra, a doutora Eileen Andrews falava sobre a recentemente descoberta Terra Oca e os Titãs, especificamente Kong e Godzilla. Depois de derrotar o Mechagodzilla, Kong se mudou para a Terra Oca, onde estabeleceu seu próprio território para se estabelecer. No entanto, Eileen afirma que, assim como alguns humanos, Kong é social e também se sente solitário, já que é o último de sua espécie. Por outro lado, Godzilla permaneceu na superfície da Terra para lutar nas batalhas que os humanos não podem e manter a ordem e o equilíbrio entre os humanos e os titãs. Quando Sila causou estragos em Roma, Godzilla acordou de seu sono e partiu para Roma para derrotar Sila. Depois de derrotar Sila, Godzilla descansou no Coliseu, deixando os humanos admirados. No posto de observação de Kong da Monarch, localizado na Terra Oca, agentes da Monarch estavam assistindo às notícias de Godzilla dormindo no Coliseu quando de repente captaram um sinal não identificado vindo do setor de Kong. O poço que Kong criou junto com suas armadilhas havia desmoronado e formado um poço mais profundo, revelando uma área desconhecida onde detectaram mais anomalias elétricas. Gia Andrews, a última membro da tribo Evi que Eileen havia adotado, estava no meio da aula quando o sinal a fez ter alucinações e flashbacks. Gia desenhou o que viu em suas alucinações e flashbacks em sua mesa e papéis, causando preocupação para seus colegas e professores, que convocaram Eileen para a academia. Eileen conversou com Gia usando linguagem de sinais, já que Gia é surda. Gia expressou sua preocupação com Kong e como ela se sente como se não pertencesse a lugar nenhum. Eileen, que ficou triste com o que Gia sinalizou, disse a Gia que ela pertence a ela e vice-versa. Enquanto isso, no posto de observação de Kong, o agente monitorando está dormindo e não conseguia ver como as câmeras que eles instalaram perdiam sinal uma por uma. Passos de um titã foram ouvidos e a última câmera mostrou o gigante monstro que destruiu as câmeras. Em casa, Eileen assistiu às antigas notícias de Gia sendo salva. Ela olhou para os desenhos de Gia e ficou surpresa ao perceber que os desenhos eram na verdade os picos de sinal que eles receberam do território de Kong. Eileen foi para Miami para encontrar um cara chamado Bernie Reis, que tem um podcast dedicado a contar a verdade sobre os titãs. Bernie Reis imediatamente se interessou ao saber quem ela era, e Eileen mostrou a ele os picos de sinal nos desenhos de Gia. Eileen não sabia mais quem perguntar sobre isso, já que todos os outros a quem ela perguntou só disseram que poderia ter sido apenas interferência de rádio, mas Eileen sente que há algo mais nisso e quer descobrir o que é, por isso veio pedir ajuda a Bernie. No entanto, Eileen recebeu uma mensagem alertando que os sinais vitais de Godzilla estão aumentando e o Titã está se movendo novamente. Ela saiu e viu que Gia já estava assistindo a Kong, que parecia estar com muita dor. Ela viu o canino ferido de Kong e enviou uma equipe para ajudar o Titã. Uma equipe foi enviada para sedar Kong e retirar seu canino, substituindo-o por um canino artificial. Enquanto Eileen conversava com Trapper, eles viram Gia conversando com Kong. Eileen conversou com Bernie, que ela trouxe junto, e Bernie disse a ela que o sinal que receberam era um chamado de socorro. Havia algo na área desconhecida recentemente descoberta da Terra Oca que estava pedindo ajuda. Allen imediatamente convocou uma reunião para fazer um plano para explorar a área desconhecida e descobrir o que havia lá embaixo. Allen estava se preparando para ir para a Terra Oca quando Gia se aproximou pedindo para ir com ela. Allen não queria que Gia fosse com ela porque seria perigoso, mas Gia disse que algo na Terra Oca estava chamando-a e ela precisava ir com eles. Além disso, ela também poderia ajudar a equipe com Kong. Allen finalmente concordou em deixar Gia ir. Enquanto isso, Godzilla foi visto se aproximando de uma usina nuclear na França, onde detectaram níveis perigosos de radiação. Godzilla atacou a usina nuclear e absorveu a radiação. Quando Godzilla foi emboscado pelo exército, ele enviou uma enorme onda de choque enquanto rugia com raiva.
Após seu ataque à usina nuclear, Godzilla viajou para a Antártica e derrotou um monstro destruidor chamado Tiamat. A equipe de Allen havia chegado ao posto de observação de Kong da Monarch e ficou horrorizada ao encontrá-lo destruído. Eles encontraram os agentes mortos. Quando viram uma enorme pegada ensanguentada, pensaram que era Kong quem atacou o posto de observação, mas Allen sabia que não era Kong, mas sim algo mais. Kong desceu para a área inexplorada e descobriu uma caverna subterrânea onde encontrou os restos de sua espécie. Em seguida, ele descobriu um reino subterrâneo onde encontrou um filhote de macaco. Kong ficou feliz ao ver o filhote de macaco, mas ficou confuso quando o filhote de macaco de repente o atacou antes de fugir. Então, mais macacos gigantes apareceram e atacaram Kong. Kong se defendeu dos macacos e salvou um macaco de cair para a morte, mas o macaco ainda tentou esfaquear Kong apesar de ter sido salvo, e Kong decidiu chutar o macaco para baixo do penhasco. O outro macaco gigante, que parecia ser o líder do pequeno grupo, fugiu deixando o assustado filhote de macaco sozinho com Kong. Zuko enganou Kong para tomar um banho no mar, onde Kong foi atacado pela serpente do mar. Zuko tentou fugir enquanto Kong lutava com a serpente, mas Kong já havia matado a serpente e impedido Zuko de escapar com sucesso. Eles continuaram sua jornada e Kong até alimentou e cuidou de Zuko. Kong e Zuko chegaram à toca dos macacos e ficaram surpresos ao ver o número de macacos escondidos nas profundezas da Terra Oca, e todos esses macacos estavam escravizados por seu líder tirano, Scar King. Scar King pulou e se aproximou lentamente de Kong quando viu o canino artificial de Kong. Ele riu com seus guardas. King estava usando cristais para instilar dor extrema em Shimo e controlá-lo. Kong foi ferido em pouco tempo, pois não era páreo para o titã antigo, e escapou rapidamente. Os outros macacos perseguiram Kong, mas foram impedidos por Zuko, que enviou enormes pedras rolando sobre os macacos. Allen estava procurando o sinal a pé quando Trapper, um veterinário de titãs, sentiu que algo estava errado. Ele afirmou que podia sentir um cheiro podre, mas o piloto Miguel não acreditava nele. De repente, Miguel foi devorado por um monstro semelhante a uma árvore e os outros correram com medo. Depois de confortar o assustado Bernie, a equipe continuou sua busca até descobrir sinais de civilização humana. Eles encontraram um templo de louvor e quando Gia clicou acidentalmente em uma parte da pedra enquanto tentava tocar um vagalume, um símbolo no chão se encheu de água repentinamente. Eles seguiram de onde a água estava vindo e encontraram uma seção coberta por uma camada. Trapper empurrou isso, o que fez a camada brilhar e permitiu que Gia rasgasse facilmente. Dentro, encontraram uma área subterrânea desconhecida, que Gia viu em seus sonhos. Aileen, Gia, Trapper e Bernie entraram na área e foram surpreendidos pelos membros restantes da tribo e, que os levaram a um círculo em frente a um templo, onde os membros da tribo os encararam nos olhos, confundindo Trapper e Bernie. Allen informou-lhes que os membros da tribo estão tentando se comunicar com eles usando telepatia, pois é assim que eles se comunicam entre si. O líder da tribo apareceu e fez sinal para Gia se aproximar dela. Gia segurou a mão do líder e eles foram levados para dentro do templo, onde lhes mostraram como enviaram um sinal para a superfície. O líder da tribo levou Gia, Aileen, Trapper e Bernie para uma câmara escura iluminada por cristais, mostrando entalhes antigos nas rochas. Aileen leu os petroglifos em voz alta e aprendeu a profecia da Terra Oca. No início, a Terra Oca vivia em harmonia com a superfície. Os titãs eram os guardiões da natureza e os grandes macacos eram os protetores da humanidade. Mas um macaco poderoso e implacável chamado Scar King ameaçou a paz por sua determinação em conquistar o mundo da superfície e declarou guerra contra a espécie de Godzilla. No entanto, Godzilla derrotou Scar King e o aprisionou em sua tribo nas profundezas da Terra Oca. A profecia conta a Aileen sobre Shimo e como Scar King está o controlando, e ela também aprendeu que Gia é a chave para despertar a rainha dos monstros, Mothra, que é a deusa da paz e uma antiga aliada de Godzilla, o rei dos monstros. Mais tarde, Aileen, Gia, Bernie e Trapper estavam se divertindo com a tribo Evi quando de repente ouviram um alarme. Um Kong ferido, assistido por Zuko, havia vindo procurar Gia e disse a ela que tinha perdido sua casa. Através de um ponto de acesso localizado no Cairo, Kong foi para a superfície confrontar Godzilla. Enquanto Godzilla e Kong estavam lutando um com o outro, a tribo realizou o ritual com Gia para o despertar de Mothra.
Gia subiu no templo e estendeu a mão, o que reacendeu com sucesso a rainha de todos os monstros. Mothra partiu com Gia assim que foi reacendida e parou a batalha entre Godzilla e Kong. Godzilla se acalmou quando reconheceu sua aliada e finalmente foi convencido a ajudar Kong a derrotar Scar King. Enquanto isso, Scar King e seu exército haviam entrado na civilização humana na Terra Oca, já que Kong ainda não tinha retornado com ajuda. A gravidade e a Terra Oca diminuíram enquanto lutavam, o portal trouxe Godzilla, Kong, Scar King e Shimo para a superfície e a luta continuou no Rio de Janeiro, onde causaram muitos danos. Durante a luta, os humanos correram com medo e Kong olhou preocupado para os humanos para ver se eles poderiam sofrer danos colaterais em sua batalha. Shimo teve a vantagem em sua luta com Kong enquanto Godzilla, usando toda a radiação que absorveu, atacou Scar King com seu poder. Tanto Kong quanto Scar King tentaram alcançar o cristal que ele estava usando para controlar Shimo. No entanto, Suko, que os havia seguido para a superfície, pulou e destruiu o cristal Shimo, que havia recuperado o controle sobre si mesmo, atingiu Scar King com seu gelo, e Kong destruiu o corpo congelado de Scar King. Depois de derrotar Scar King, Godzilla enviou uma onda para o céu e Aileen e os outros na Terra Oca celebraram quando perceberam que a guerra havia acabado e que haviam vencido. Era hora deles voltarem para a superfície, e Aileen ficou emocionada e com medo depois de supor que Gia estava planejando ficar com a tribo Evi, mas Gia tranquilizou, dizendo que estava apenas ficando com seus membros da tribo e voltaria para a superfície com Aileen, Trapper e Bernie. Enquanto isso, Godzilla voltou para o Coliseu para descansar, enquanto Kong, Suko e Shimo voltaram para a Toca dos Macacos na Terra Oca. Kong rugiu enquanto se tornava o novo líder da tribo dos macacos. E assim concluímos o resumo desse filme incrível. Se você curtiu, deixe seu like para fortalecer o canal e não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!